Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Hoje é 24 de abril de 2019. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês. Vocês estão vendo a televisão aqui, nós vamos ver um vídeo, né, que vai esclarecer um pouco da manobra que o STJ usou para libertar Lula. Gente, não foi por acaso que os votos foram unânimes e não foi por acaso os 8 anos e 10 meses que Lula ganhou na redução de 10, foi 12 anos e pouco, desceu para 8 anos e pouco, né? Vocês acham que isso daí foi por consenso jurídico? Não, isso foi uma manobra. E você vai entender já já o porquê, né? Por que não 7, por que não 9 e por que 8 anos e 10 meses? Se liga aí, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, dá aquele joinha bacana, aquele like maroto e vamos à matéria. Tramonha reduziu pena de Lula. Aí, vamos lá. Até mesmo como advogado, estou sentindo que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, pela sua 5ª turma, está me considerando um verdadeiro idiota para acreditar na sua isenção e imparcialidade no julgamento desta terça-feira, 23, de mais um dentre os outros recursos promovidos pelo meliante Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso em Curitiba, que teve a sua pena de prisão reduzida de 12 anos e 1 mês do TRF4 para 8 anos, 10 meses e 20 dias, num chute unânime. Agora é que vocês vão entender, gente, a maracutaia, a manobra. Se liga aí. Impregnado de inexplicável subjetividade pro réu, por que 8 anos e não 7? Por que ou 9, 10 ou 11 anos? Ora, se a condenação de Lula diminui para 7 anos, ao invés de 8 como foi, o réu poderia desde logo passar para o regime semiaberto. Daria muito na cara. Ficaria chato para o tribunal. Ou seja, se eles tivessem diminuído mais um pouquinho, Lula já saía de lá praticamente livre. Era só entrar com pedido, o pedido era aceito e semiaberto para humilhante. Por que não mais? Porque se fosse mais, aí demoraria muito tempo para Lula sair. Então tiveram que dar um meio termo para enganar os bobos, né? Eu vi matéria de gente dizendo Lula continua condenado. Não, ele continua condenado, mas logo logo tá saindo da cadeia, gente. E se essa reforma diminuísse a pena para 9,10 ou 11 anos, Lula ainda teria que passar muito tempo atrás das grades, antes do regime semiaberto. Portanto, essa dissimulação foi absolutamente ridícula para quem consegue pensar na frente do próprio nariz. Esse tempo de condenação foi bem calculado para favorecer o réu. Cadê aqui? Bem calculado aqui. Para favorecer o réu. E foi o único objetivo. Os superiores ministros do STJ fizeram uma força danada para esconder a simulação que articularam. Se diminuísse um pouco mais a pena de Lula, ele poderia ficar livre das grades logo. Em seguida, mas daria muito na cara essa falcatrua jurisdicional e a reação do povo seria inesperada. Vamos descer aqui. Ao que consta, com essa redução de pena, ele poderá migrar para o regime semiaberto ou mesmo prisão domiciliar, como já se cogitou em setembro deste ano. Significa dizer que a soltura de Lula está sendo feita em doses homeopáticas, lentamente, sem traumatismo, para enganar bobos. Isso é uma verdade. E sou capaz de apostar que a soltura de Michel Temer pelo TRF2 esteja perfeitamente casada com a soltura de Lula. São os tais acordos de gabinetes entre políticos, ministros e eventualmente desembargadores. A equação política jurídica poderia ser assim resumida: Lula solta Temer e Temer solta Lula. Esse foi o acordão. Embora não me considere nenhum Nostradamus, essa peripécia judicial que está soltando Lula foi prevista por mim nos mínimos detalhes. No artigo acordão que soltou Temer também libertará Lula das grades. Eu vi aqui a matéria, esse mesmo jornalista publicou uma matéria dias atrás, quando o Temer foi solto, onde ele falava que esse esquema seria usado para soltar Lula. E por incrível que pareça, o cara parece que acertou em 95% do que ele disse. Bom, vou mostrar o vídeo para vocês agora, né? O vídeo eu não vou passar todo porque o vídeo ele envolve outras coisas, mas eu vou passar pelo menos a parte que se refere ao Lula para vocês entenderem a manobra do STF. Gente, estão chamando o brasileiro de otário na cara de lata.
Nada a comemorar não, viu? Ficou claro na votação do julgamento do apelo da defesa do Lula ao Superior Tribunal de Justiça que houve um arreglo, um aconchambramento entre os ministros que julgaram. Esse arreglo ele se caracteriza, sobretudo, pela fixação de uma pena, né? O Sérgio Moro, juiz na 13ª Vara, condenou o Lula, em primeira instância, a 9 anos e meio. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. E agora a pena foi fixada nesse apelo ao superior, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, a 8 anos e 10 meses. É claro que essa matemática da pena é uma matemática à qual nós não estamos acostumados, mas os juízes estão, e eles discutem muito isso. Mas eu acho muito difícil que os 4 que votaram por ela tenham, digamos, tido a mesma opinião, a mesma matemática, ao mesmo tempo. Claro que isso aí foi combinado. Isso não altera em nada a legitimidade da coisa. Altera o seguinte: ao fixar em 8 anos e 10 meses, ficou possível que o Lula mude de regime de aprisionamento depois de 6 meses, quando ele completará 2 anos de cadeia. Aliás, um pouco menos de 2 anos, né? 1/6 da pena. Pois bem, aí se abre a discussão de novo, se é que não se abre antes no Supremo Tribunal Federal. O que é certo é que esse tipo de acerto já estava sendo combinado nas noites de Brasília e vazavam por ali e por aqui coisas semelhantes, né? Eu quero chamar a atenção, no meio dessa combinação geral, que o juiz, que eu vou até ler o nome dele, que é um nome complicado assim que nem o meu, o juiz Joel Paciornik, alegou impedimento porque ele é advogado pessoal do Dr. René Dória. Seria o 5º juiz. Herói da época do regime militar, advogado de preso político, que atualmente atua na acusação ao Lula como advogado da Petrobras. Então ele se sentiu impedido de votar. Isso é um exemplo. É um exemplo, mais tarde nós vamos voltar aqui neste comentário ainda. Porque agora eu vou dizer para vocês que eu estou publicando um artigo no blog do Neumann, no portal do Estadão, que diz: dedos podres indicam 9 do SSTF. O Supremo Tribunal Federal tem 9 dos 11 ministros indicados. Presta atenção. Suspeitos, acusados ou condenados. Lula, por exemplo, indicou 3. Né? O Toffoli, a Carmen Lúcia e o Ricardo Lewandowski. O Collor, 1. Seu primo Marco Aurélio Mello. E a Dilma, 4. A Rosa Weber, desculpe, a Rosa Weber, o Luiz Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso, e quem mais? O 9º é o do Temer, que é outro acusado que está prestes a ser preso, e já foi preso, que é o Alexandre de Moraes, a respeito do qual nós voltaremos a falar em seguida. O 4º, que a Dilma indicou, foi o Zavascki, Teorias Zavascki, e foi substituído pelo Alexandre de Moraes. Pois bem, eu, esta semana, vou entrevistar para o meu blog o Miguel Reale Júnior. E hoje tive a oportunidade de pegar uma pequena falinha dele, mas não para usar como fala dele, mas apenas como uma espécie de consultoria sobre as consequências dessa redução de pena do Lula. Ele me disse o seguinte: o Lula agora vai para o regime semi-aberto. O regime semi-aberto não tem estabelecimentos penitenciários em número suficiente para receber
a toda a população que é condenada a ele, né? São presídios sem muralhas, e aí não é o professor Reale que falou, mas eu que acrescento, as muralhas são boas oportunidades de comissões em obras de presídios. Não são presídios que não são muito construídos, mas eu conheço um presídio que tem um caso, uma notícia dada nos jornais do deputado que está hoje na condição em que o Lula estará daqui a 6 meses, setembro, outubro mais ou menos, que é o do semiaberto. Esse deputado passa o dia no Congresso e à noite vai dormir na Papuda. A Papuda tem uma história também de obras que melhoraram muitas de suas dependências para abrigar o senador Luiz Estevão. Quer dizer, é o destino imaginado por Lula, mas certamente, nessa caminhada para tentar liberar o Lula, vão achar novas desculpas, isso não está previsto na lei, um ex-presidente não pode ficar num presídio, mas o caminho certo seria a Papuda, né? Nós vamos esperar que, enfim, graças ao regime semiaberto, o Lula vá para a cadeia, porque por enquanto ele não está na cadeia, ele está numa sala de Estado-Maior do Departamento de Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Eu citei um artigo meu sobre a origem dos ministros do Supremo. Bom, então acho interessante, a partir daqui ele vai vocês, da origem dos daqui para frente ele vai descrever sobre a origem dos ministros, né? Ele já falou no começo aí que 9, tem tudo a ver com os 9 dedos do Lula, né? Mas ele falou que 9 dos ministros que hoje estão lá foram indicados por pessoas que estão penduradas pela lei, né? Michel Temer, Fernando Collor, Dilma, Lula, né? Enfim, por aí a lista vai. Mas, gente, fica bem claro, e isso eu acho que só quem não quer enxergar é quem vai negar isso daí, mas ficou muito bem claro a articulação e a artimanha do STJ. É por isso que eu já era a favor da CPI da Lava Toga. E graças a Deus ela entrou em pauta, vai andar, né? Se não tiver nenhuma reviravolta. O Alcolumbre esses dias estava, eu não sei se ele está em Portugal ainda, né? E ia ter um encontro lá com alguns ministros e na última hora ele desistiu de ter esse encontro. Afinal de contas ia gerar um conflito. Então acho que, não sei se ele com medo de encarar os ministros ou por decência, não sei, é difícil. Eu apelo mais pelo medo do que pela decência, né? Ele resolveu não encarar os ministros. Resultado, a CPI está andando, graças a Deus por isso. Vamos esperar a votação sair, né? E tomara que ela venha. Agora a gente para e a gente começa a olhar para esse nosso STJ, o nosso STF, e tá difícil a gente achar uma corte hoje que o brasileiro possa se orgulhar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só tem um nome que o brasileiro enche a boca para dizer com orgulho. Se chama Sérgio Moro. Esse é o único nome que eu conheço que o brasileiro de bem consegue falar com orgulho no coração. É o único. Porque de outros ministros a gente não consegue mais. Acabou. Porque são ministros que a gente vê... Cara, você vê, ó, porque o Moro colocou 9 anos e alguns meses. A quarta turma lá do STF4 jogou para 12 anos. Aí você vê que eles jogam para 8 anos e 10 meses e 20 dias. Agora, muito bem calculado. Ó, Lula, você não vai sair agora. Você vai passar mais uns 3 meses daí. E aí, depois você sai. Que é para o povo, né, não perceber a maracutaia. Pro povo não. O povo é bobo. É aí que tá a enganação. O povo não é mais trouxa. Existem aqueles que ainda acreditam na mentira da esquerda, do PT. Mas a maioria dos brasileiros, e teve até alguém aí que fez um comentário falando que a gente não sabia contar e precisávamos estudar, porque, segundo ele, baseado no Ibope, ou melhor, no Ibope, eram 39%. A gente já sabe que essa pesquisa do Ibope e do Datafolha foi esmagada e desmentida por outros institutos de pesquisa que mostraram que Bolsonaro tem muito mais de 60% de aprovação. Não vamos nem entrar nesse detalhe, né? Enfim. Então, mas existem algumas pessoas que estão ligadas aí. Eu fiquei muito triste ontem. Confesso a vocês que eu não esperava por essa, né? Mas a gente vê claramente a manobra
do STF, do STJ para soltar Lula. Infelizmente. Mas bola para frente, vida que segue. E é como eu disse no vídeo que eu falava sobre o fim do julgamento. O Brasil é forte. Ele aguenta essa pancada. A gente se sustenta. E a gente vai continuar crescendo. Canal Brasil Notícias, trazendo informação até você.